Glória a Deus. A graça e a paz, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Reis, capítulo 8. Eu quero continuar e concluir uma palavra que nós começamos a compartilhar no domingo passado. Porém, você que não veio domingo passado, não tem nenhum problema. Amém? Até porque essa palavra, nós repartimos ela, colocamos em duas partes, não por causa de necessariamente uma conexão em relação a cada tópico, mas por causa da extensão do conteúdo. É uma palavra do pastor Naor, falando sobre o mover da multiplicação, o mover de Deus. Então, o pastor Naor, na verdade, ele pegou vários trechos desconectados da palavra de Deus, mas que falam todos eles sobre esse tema. Amém? Que é justamente a palavra profética do ano 2026, o ano da multiplicação. Amém? Por isso que eu estou falando para você que, por mais que você não tenha vindo domingo passado, não tem nenhum problema, você não vai ter aquela sensação de ter perdido algo que não conecta, com aquilo que você está recebendo hoje, nessa manhã. Amém? Mas vamos ler primeiro esse texto, embora eu vou dar uma breve recapitulação em relação ao que nós compartilhamos domingo passado. Esse texto, na verdade, é relacionado ao quarto tópico. Segundo Reis, capítulo 8, verso 1. Está na projeção aí já? Eu não falei o verso, né? Pronto, ótimo. Está escrito: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa, habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Aleluia. Vamos orar ao Senhor por um instante, sentado como você está. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, peça para que o Espírito Santo de Deus possa te dar alimento do céu, palavra viva, amém? Palavra de multiplicação para esse ano, para cada área da sua vida, em nome de Jesus, amém? Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa ministrar aos nossos corações palavra viva, palavra revelada, palavra da graça, palavra profética, palavra alinhada com aquilo que o Senhor tem para nós como igreja em todo esse ano de 2026. Ó Deus, para cada uma das áreas da nossa vida, que nós estejamos alinhados com o Teu coração, com aquilo que o Senhor tem para nós, porque é chegado o tempo da multiplicação, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Veja, no domingo passado eu compartilhei com os irmãos, não lembro se foi de manhã ou se foi à noite. Foi de manhã ou foi à noite que eu compartilhei de manhã, né? Então, eu comecei falando para os irmãos que nós somos filhos de Abraão, lembre-se disso. E a vida de Abraão, ela foi marcada pela simples necessidade de ele ter um filho. Ele perseguiu a necessidade de ter um filho. Ele não tinha um filho. Mas aí o Senhor fez um milagre, ele com 100 anos, sua esposa com 90, tiveram um filho, Isaque, o filho da promessa. E aí o Senhor fez promessas a Abraão. E a primeira vez que Deus fala com Abraão é justamente uma palavra relacionada à multiplicação. O Senhor falou que faria dele uma grande nação, que faria dele um povo numeroso. Então o próprio nome, Abraão, é um nome que foi mudado. Antes era Abrão.
Abrão que significa pai exaltado, mas Abraão significa pai de multidões, pai de nações, ou seja, pai de muita gente. Percebe que o primeiro que creu no nosso Deus, ele estava totalmente conectado com multiplicação. Multiplicação. E multiplicação especialmente relacionada à filiação. Filhos para o Senhor. Filhos para Deus. Quando o Senhor falou para Abraão contar as estrelas, se é que ele podia, na verdade, cada uma daquelas estrelas éramos eu e você, e todos aqueles que ainda serão salvos em breve, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Quando o Senhor falou para Abraão, olha, conta aí os grãozinhos da areia, né? E quem eram aqueles grãos de areia ali? São pessoas salvas, os filhos de Deus, o povo do Senhor. Por isso que Paulo conclui rapidamente na carta aos Gálatas, ele fala que os da fé é que são filhos de Abraão. Então entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, você faz parte de uma fé que começou em Abraão. Nós servimos ao Deus de Abraão. Nós somos filhos espirituais de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Por isso tudo aquilo que foi prometido a Abraão é o que é prometido a nós, porque nós somos da mesma linhagem espiritual. Nós fomos chamados para a multiplicação. Nós somos chamados para as multidões de vidas. Porque nós somos filhos na fé daquele que é chamado de pai de multidões. Você está me entendendo? Amém? Só que essa multiplicação tem um caráter amplo, né? Em primeiro lugar, prioritariamente, é esse. E apenas para lembrar você, rapidamente, você que veio domingo passado e você que não veio, apenas para você ter uma noção panorâmica do que nós compartilhamos, nós falamos em primeiro lugar, no domingo passado, sobre a oração da multiplicação. Não sei se você se lembra lá de Mateus 15, eu não vou abrir com você, quando a mulher Cirofenícia pediu para o Senhor Jesus, e aí o Senhor Jesus falou, olha, eu vim para os judeus. Então, o pão, ele explicou para ela, que era para os filhos. Mas a ela se colocou numa postura muito humilde e falou o seguinte, olha, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas. É como se ela dissesse para o Senhor Jesus, olha, somente com uma migalha, somente com uma pequena porção da tua bênção, eu vou ter um milagre na minha vida. E ela teve um milagre na vida dela. Agora imagine nós que somos filhos. Os filhos comem do pão inteiro. Os filhos são servidos na mesa. Não é debaixo da mesa como um cachorrinho. Por isso os filhos têm acesso à bênção completa. Se uma pequena migalha fez um milagre na vida daquela mulher que se colocou como um cachorrinho debaixo da mesa, imagina, ao invés da migalha, o pão inteiro para você comer, da bênção do Senhor. Você está me entendendo? Então você tem que fazer a oração dos filhos. Você agora é filho. Você não é um cachorrinho. Você tem acesso. Amém? E depois nós vimos também, em segundo lugar, no domingo passado, que Deus multiplica tudo aquilo que Ele restitui. E nós vimos a história de Jó. E lá no final do livro de Jó, a Bíblia diz que o Senhor deu o dobro de tudo que ele possuía. Mas o Senhor fez esse milagre na vida de Jó quando? Quando Jó orou pelos seus amigos, que você sabe, que eram verdadeiros inimigos. Como assim, pastor? Preste muita atenção no que eu vou dizer, porque isso é uma parte muito séria. Só isso estaria uma pregação inteira. Por isso que eu tenho que vigiar. Irmãos, em Tiago está escrito o seguinte, que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. O Senhor multiplicou, restituiu e multiplicou a bênção na vida de Jó, quando ele orou por aqueles que eram contra ele. Ou seja, ele venceu a justiça própria, ele venceu o ressentimento, ele venceu o orgulho e foi humilde, quebrantado, perdoador. Por isso entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, é muito sério guardar rancor no seu coração. Se tiver rancor sendo acalentado no seu coração, a multiplicação não virá. Por que a multiplicação não virá? Em nenhuma área da sua vida. Porque Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Então, quando Jó, massacrado por aquele tempo tão difícil na vida dele, somado àqueles que eram contra ele e se diziam amigos, ele teve uma postura de perdão. Ele teve uma postura de amor. Ele teve uma postura de não guardar ódio, ressentimento em relação àqueles que se levantaram contra ele no pior momento de sua vida. Porque presta atenção numa coisa, olha para cá, meu irmão, minha irmã, presta atenção, é sério o que eu estou dizendo para você. É muito ruim passarmos por dias difíceis. Mas bem pior é você passar por dias difíceis e as pessoas mais próximas de você se levantarem contra você, para te acusar, para te culpar. É uma tragédia. Foi isso que aconteceu com Jó.
Eu confesso que eu não sei o que foi pior. Foi o que Jó perdeu na sua história de sofrimento, ou se foi a presença destes que eram para ser amigos, mas que estavam lá para piorar a vida de Jó, trazendo culpa, condenação, questionamento, percebe? Então foi muito difícil para Jó. Mas quando Jó orou abençoando aqueles que os amaldiçoaram, veja, é abençoar quem amaldiçoou você. É abençoar quem calunia contra você. Você está entendendo? Quando Jó fez isso, o favor de Deus veio e houve restituição e multiplicação. Amém? Bem, em terceiro lugar, nós vimos no domingo passado sobre a multiplicação que resolve o problema. Lá em Mateus 14, você lembra da história? Tinham 5.000 homens, além de mulheres e crianças, 5 pães e 2 peixes. Só que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando ele foi orar pelos pães e pelos peixes, antes de multiplicar, ele olhou para um lugar muito específico. Os discípulos estavam olhando para baixo, para os homens, para as pessoas, para a dificuldade, para a limitação. Porque imagina, 5 pães para 5.000. Não dá, você sabe, né? Que 5 pães não dá para 5.000. 5 pães mal dá para alguns irmãos aqui, que eu já vi comendo no encontro, no café da manhã, que vou te falar, viu? O irmão ele já chega pedindo os pães do milagre, né? Ele chega lá na cozinha, no café da manhã, fala, eu quero aquela cesta de pães que o Senhor Jesus usou para multiplicação, porque o irmão já está pedindo 5 pães para começar o café da manhã. Jesus usou 5 pães para alimentar 5.000. Só que o irmão pede 5 pães só para ele no café da manhã do encontro. É impressionante, alguns irmãos. Isso é só para começar, ele não terminou ainda não. Então veja, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ergueu os olhos para o alto. Por isso entenda uma coisa, meu irmão, a oração que vai trazer multiplicação na sua vida, seja multiplicação de sabedoria, multiplicação de saúde, multiplicação financeira, multiplicação no ministério em relação a filhos, na fé, que é o mais importante, que é o que vale realmente diante de Deus. Amém? Porque as vidas que são os tesouros para o Senhor, pode ter certeza disso. Assim como um pai. Olha para cá, meu irmão, minha irmã. Quem é pai e mãe aqui? Só para eu saber. Ótimo. A maioria aqui hoje, de manhã, né? É assim mesmo. Você que é pai, você que é mãe. O que realmente é o grande tesouro na sua vida? É o dinheiro? É o patrimônio? Ou são os seus filhos? Entendeu? Eu não sei se os irmãos viram, teve uma senhora que faleceu essa semana, uma atriz conhecida. É alguma coisa Odara, né? Não lembro o primeiro nome dela. Ela foi a mãe daquele filme Esqueceram de Mim, lembra? Do Macaulay Culkin, aquele ator, né? Parece que ele nunca cresceu. Parece que ele continua menino até hoje. É engraçado. Hã? Como é que é o nome? Ah, sempre passava no Natal, agora eu entendi. Esqueceram de Mim. A mãe do Esqueceram de Mim, entendeu? Do filme, do menino, ela faleceu. E aí, eu estou falando sobre ela, sabe por quê? Porque ela falou algo muito curioso. Eu vi um recorte que no Instagram, eu não assisto mais jornal, aí eu vejo coisas, ou na internet que eu vou ler notícias, ou pequenos recortes de vídeos, né? Aí eu tenho alguns canais de notícias que eu sigo, e um canal que eu acho que inclusive é cristão evangélico, né? E aí colocaram uma entrevista dela, recente, ela bem idosa, né? Se bem que não muito, né? Ela faleceu com 79 anos, eu acho isso muito pouco. 79 anos. Veja, a gente está com um pastor com 79 anos em Caruaru, e a gente está tendo que segurar ele, porque ele quer continuar, sabe? No ministério. Então, acho que 79 anos é jovem hoje, amém? Acho que o 79 é o novo 49, entendeu o que eu quero dizer? Amém? Quem aí concorda comigo? Estou vendo aqui. Amém. Amém. Obrigado. Então, olha só. E aí, irmão, só que ela faleceu, ela tinha uma doença, ela tinha um problema raro de saúde. Os órgãos principais do corpo dela, eles eram todos em posição invertida. Então, esse era um dos problemas de saúde que ela tinha. Então, dizem que, na verdade, ela viveu até demais, né, por ter chegado aos 79. E aí, um repórter não, acho que foi um fã, né, que encontrou ela no aeroporto e começou a filmar, fez uma pequena entrevista com ela. E perguntou para ela o seguinte, falou, olha, de toda a sua carreira, né, fazendo filmes, fazendo séries, né, conta para a gente,
de todos os filmes, de tudo aquilo que você fez na sua vida profissional, como atriz tão conhecida, né? Como que você quer ser reconhecida por toda a história da sua vida? Em relação a qual filme, em relação a qual experiência, em relação a qual coisa importante da sua vida que você fez, como que você quer ser conhecida? Fala pra gente. E aí o sujeito estava provocando ela para falar algo em relação à carreira profissional. Aí ela parou para pensar um pouco, olhou para ele, deu um sorriso sem graça. Aí ela foi e falou o seguinte para ele, eu achei isso muito precioso. Ela falou o seguinte para ele, falou, olha, se for para eu ser conhecida de alguma forma em relação a qualquer pessoa desse mundo, eu quero ser conhecida, sabe como? Ele como? Conta para a gente. Eu quero ser conhecida como a mãe dos meus filhos. Ponto. Encerrou. Eu falei, gente, que maravilha. Ela entendeu o que é precioso. Ela entendeu o que tem valor. Ela não falou de nenhum filme da carreira dela, de nenhuma série, né, da carreira dela. Ela não falou de nenhum prêmio, porque ela foi uma atriz premiada, entendeu? Ela falou o seguinte, olha, o que foi riqueza na minha vida, o que foi precioso na minha vida, o que eu queria ser reconhecida é só como o seguinte, mãe dos meus filhos. Percebe? Irmãos, se alguém dessa terra consegue ver que o verdadeiro tesouro são os filhos naturais, imagina em relação aos filhos espirituais, que jamais serão perdidos. Porque sabe uma coisa que talvez você não para pensar? É muito bom, eu tenho 2 filhos, irmãos sabem disso. Minhas filhas são muito preciosas para mim. Mas todo filho natural é filho provisório. Somente filho espiritual que é filho permanente, que vai continuar para sempre. Você está entendendo? Lá na glória, essas famílias terrenas que nós temos aqui serão desfeitas, mas a família espiritual vai permanecer. Aqueles que você foi instrumento de salvação para a multiplicação da sua célula, para pessoas que foram salvas, libertas, se tornaram filhos de Deus, isso vai permanecer para sempre. Amém? Bem, e agora sim, indo para o texto que eu acabei de ler com os irmãos, sobre Eliseu, né, a gente leu aí, 2 Reis, capítulo 8, do verso 1 ao 6. Eu quero mostrar para você algo que aconteceu na vida dessa mulher. Vamos ler aqui mais uma vez, rapidamente. Volta aí para o verso 1, por favor. 2 Reis, capítulo 8, verso 1, está escrito. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher, fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida. Clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo, então o rei lhe deu um oficial dizendo, faze restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Olha para cá, meus irmãos, veja, resumindo a história para você. Eliseu tinha feito um milagre na vida dessa mulher. Ressuscitou um menino. E aí, o Senhor falou para o profeta, olha, vai ter 7 anos de fome. Fala, né, para a mulher sair dessa terra. Ela saiu da terra do povo de Deus, foi para a terra dos filisteus para não passar fome. Quando completou o tempo dos 7 anos que o profeta tinha dito, ela voltou para a terra dela, e ela queria reclamar com o rei, falar, olha, cadê minha terra, cadê minha casa, cadê minhas coisas? Só que, presta atenção nos detalhes aqui, para você entender, como é que Deus faz para poder causar esse mover de multiplicação na sua vida. Isso é uma chave importante. Veja bem, ela, a princípio, perdeu a sua terra no tempo da fome, no tempo da dificuldade, no tempo da escassez, só que o Senhor restituiu e fez multiplicar o que ela tinha, que é o que a gente vê no final do texto aqui. Né? Cadê? No verso 6, né? Está no verso 6. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo, então o rei lhe deu um oficial dizendo, faze restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora.
Entende? Então, ela ficou fora da terra dela, que ela perdeu por 7 anos, só que quando ela voltou, ela recebeu a restituição de toda a colheita na ausência dela e toda a terra dela. Você está entendendo? Então, aquilo que foi perdido foi restituído e foi multiplicado. Agora, a grande questão, que eu não sei se você percebeu no texto aqui até agora, é o seguinte, é que essa mulher, ela foi colocada na hora certa, no momento certo. Por quê? O rei tinha perguntado para Geazi, olha, voltem no verso 4, por favor. Verso 4. Ora, o rei falava a Geazi, que era como se fosse um discípulo de Eliseu, né, o moço do profeta, dizendo, conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Continua, verso 5. E aí ele começou a contar a história para ela, só que, enquanto, olha que coisa impressionante. Veja, meus irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Favor de Deus para multiplicação, em qualquer área da sua vida, depende de você ser colocado na hora certa, no momento certo, diante das pessoas certas. Está entendendo isso? Enquanto o discípulo do profeta estava contando as histórias de Eliseu para o rei, a mulher, na hora certa, apareceu para falar com o rei, para reclamar com o rei. Você está entendendo a conexão das coisas aqui? O Geazi estava falando para o rei, rei, teve uma mulher que Eliseu ressuscitou o menino. Aí, na hora que ele está falando dela, a mulher aparece. Por isso que o Geazi fala, olha ali nas últimas linhas, né? Então disse Geazi, ó rei, meu senhor, olha nas 3 últimas linhas. Meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Geazi estava contando a história para o rei, a mulher apareceu na hora. O rei já estava impressionado com a história, porque, irmãos, olha para cá. Uma coisa é você ficar ouvindo a história. Agora, outra coisa é quando você conhece a pessoa que viveu a história. Você está entendendo? O rei já estava chocado com a história. Geazi falando, olha, teve uma mulher, teve o filho dela, o profeta orou pelo filho, o filho ressuscitou. Na hora que ele está contando a história, chega a mulher. Geazi olha para o lado, oxi, é o que, rapaz? Né? Se for pernambucano, falaria assim, né? Oxi, é o que, rapaz? Ô rei, sabe aquela mulher que eu estou contando? É ela que é a mulher. Olha aqui, está ela e está o menino. Esse menino que eu estava falando que ressuscitou, é esse menino aqui, filho dessa mulher. E aí o rei, que estava impressionado com a história, agora ele ficou muito mais impressionado de conhecer a mulher e o menino. Aí o que o rei falou? Opa, não, peraí, minha gente. Eu vou abençoar essa mulher, cadê? Chama aí um oficial, fala para o oficial ir lá atrás das terras dela, ela vai ter a terra de volta, o que ela perdeu de colheita vai ser restituído, vai ser multiplicado, eu vou abençoar essa mulher. Você está entendendo o que é chegar na hora certa, no momento certo, diante das pessoas certas? Agora a questão é o seguinte, pastor, o que essa mulher fez? Qual foi a resposta dela diante de Deus? Para que o Senhor a favorecesse dessa maneira. Ser colocada na hora certa, no momento certo, diante da pessoa certa, para receber a multiplicação daquilo que ela tinha perdido. Qual que foi o coração dessa mulher? O que a gente pode aprender na palavra de Deus para termos esse mesmo favor de restituição e multiplicação que aconteceu na vida dessa mulher? Eu vou ler 2 textos sobre essa mulher, só que agora em outro livro, lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 23. Você vai descobrir qual que é o segredo dessa mulher. 2 Reis, capítulo 4, verso 23. Olha só, perguntaram para ela. Porque você sabe, né, os livros de crônicas, reis, né, são muitas partes, repetições, só com outros aspectos, né? Então aqui é a mesma história, e aqui contando uma resposta dessa mulher. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse, o que ela disse? Vamos lá, o que ela disse? Não faz mal. Sei. Mas, se você tiver, eu já falei para os irmãos que é fácil você ter, um aplicativo no seu smartphone, no seu celular, ou tablet, ou coisa do tipo, chamado Olive Tree.
Tem um outro aplicativo, você tem acesso também ao hebraico e ao grego, né? Os irmãos já me mostraram que fala que até é de graça, né? Como é que é o nome do aplicativo? Não, Strong é o cara que teve essa ideia, foi estudioso. O nome do aplicativo é Strong mesmo? Maravilha. Então depois você pode baixar no seu celular. Se você for a esse texto, aí em 2 Reis, deixa eu até fazer isso agora. Cadê? 2 Reis, capítulo 4, verso 23. E você tocar, porque qual foi a resposta dela aí? Qual foi a resposta no final do verso 23? Não faz mal. Se você for nesse aplicativo e tocar sobre a palavra mal, para você ver qual que é a palavra no hebraico, o que está escrito de fato, sabe o que está escrito? Está escrito shalom. Shalom. Na verdade, os tradutores, por alguma razão que eu confesso que eu não sei te explicar, porque para mim é um mistério isso, a resposta que ela deu ao questionamento que ela recebeu foi o seguinte: shalom, estou em paz. Aí eles traduziram, não faz mal, entendeu isso? Ela disse, estou em paz, está tudo bem, só que ela usou paz, na verdade, porque paz que é a palavra shalom. Só que traduziram, não faz mal. Então a resposta dessa mulher foi shalom. Diga shalom. Amém? Agora veja um outro texto, lá em 2 Reis também, no capítulo 4, um pouco adiante, no verso 25. Dois versos aí depois, né? Verso 25. Está escrito: partiu ela, pois, e foi ter com um homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, lembra do Geazi da história? Disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com o teu marido e com o menino? Ela respondeu, o que ela respondeu? Tudo bem, mas se você fizer a mesma coisa que eu falei no início, você tocar na palavra bem, aqui no final, tudo bem, qual que é a palavra que aparece novamente, por um acaso? Qual que você acha que é? Shalom. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? É o seguinte, é que essa mulher, que passou por um momento de fome, escassez, foi para outra terra, por um instante perdeu tudo que tinha, depois ela voltou, na hora certa, no momento certo, diante da pessoa certa, recebeu, restituído, multiplicado, tudo de volta. Essa mulher, ela tinha uma postura diante dos desafios. Ela tinha uma postura diante dos problemas. Ela tinha uma postura diante das situações. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Não importa o que acontecia com essa mulher. Sabe o que ela falava? Shalom. Paz. Eu estou na paz do Senhor que excede todo entendimento. Meu irmão, em João capítulo 20, João capítulo 21, tem as 3 primeiras vezes que o Senhor Jesus aparece ressuscitado para os discípulos. Ressuscitado. Depois que ele morreu e ressuscitou. Qual que é a primeira palavra que Jesus declara quando ele aparece ressuscitado para os discípulos? É qual a palavra? Shalom. É shalom, na verdade. O que Jesus falou foi shalom. 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 Paz. Paz. Olha para cá, meu irmão. Eu não sei que tipo de problema você tem enfrentado. Talvez até um momento de escassez, como foi na vida dessa mulher. Um momento de luta. E eu estou aqui falando de multiplicação para você nesse ano de 2026. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós servimos ao príncipe da paz. Nós servimos àquele que é Jeová Shalom. Entende? Ele é o príncipe da paz. É o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, não importa qual seja a situação da sua vida, diga paz. Eu estou em paz. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Não, mas peraí, está dando tudo errado na sua vida, está tudo faltando, está tudo complicado, está tudo difícil. Você não viu o que você perdeu, você não viu o prejuízo, você não viu essa doença, você não viu essa enfermidade, você não viu esse problema na sua família, você não viu a perda do emprego, a perda de renda, né, o prejuízo financeiro, você não viu que a célula está diminuindo, não está crescendo, não está multiplicando, tudo está sendo perdido, você não viu? E você vai me dizer que você está em paz? Sim, eu vou dizer que eu estou em paz. Shalom. Entende? Eu não sei se você sabe, na cultura judaica, havia um costume entre os guerreiros, quando eles voltavam do campo de batalha e se aproximava do povo,
Todo mundo estava curioso em como estava a guerra. Naquela época não tinha Instagram, né? TikTok, entendeu? Não tinha WhatsApp. Como é que ia ter notícia? Não tinha jeito. Alguém tinha que falar. Era assim que se dava notícia. Alguém tinha que ir lá e voltar para contar. E aí, quando um soldado voltava do campo de batalha, do meio da guerra, gente morrendo, gente sendo atacada, gente sendo, esquartejada. Porque naquela época o negócio era muito na espada, né? Porque esse negócio de tiro hoje é um negócio muito mais simples. A pessoa morre mais rápido, né? Mas, meu irmão, com espada é uma complicação. Às vezes a pessoa toma uma, toma outra, arranca um pedaço e o cara está vivo ainda. Meu Deus do céu. Devia ser horrível aquelas guerras. Agora, pá, deu tiro, pronto, acabou. Olha que bênção, não é não? Eu prefiro uma guerra de tiro do que de espada. Não sei quanto é você, não é? Mas naquela época era assim. Veja bem, sabe o que os soldados falavam quando ele voltava da batalha para Israel? Perguntavam, como é que está a guerra? Sabe o que eles respondiam? Eles falavam, a guerra está shalom. A guerra está em paz. Vi um cara todo ensanguentado, às vezes faltando pedaço, todo ferido, e o pessoal perguntava, como é que está a guerra? Como é que vai a guerra? Ele fala, não, vai em paz. Shalom. Você está entendendo? Então, essa foi a resposta dessa mulher que viu a restituição e viu a multiplicação na vida dela. Essa era a postura do coração dela. Por isso, meu irmão, minha irmã, na hora do pânico nesse mundo, na hora do desespero nessa terra, na hora que tudo está dando errado, de pandemia, de crise econômica, pastor, e agora? Você viu o novo vírus? Será que é uma nova pandemia? O vírus Nipah, né? Tal de Nipah, não é um negócio assim? Cadê? Quem que é o povo das notícias aí? Nipah, não é? Eu vi falar. Ah, meu Deus, lá vem, de novo. É agora, é? Pastor, e agora? O que eu vou fazer? E tudo, e crise econômica, e as coisas aumentando, e desemprego, e agora? O que eu faço? E agora? E agora? O que você tem que responder? Shalom. Estou em paz. Se o Senhor, que é o príncipe da paz, é por mim, quem será contra mim? Ou o que será contra mim? Entende? Eu não dependo do governo desse mundo. Eu não sou refém da história dessa terra. O meu príncipe é o príncipe da paz. É Jeová Shalom. Então a minha resposta agora é Shalom. Em paz. E aí Deus multiplicou na vida dessa mulher. E aí Deus vai multiplicar e restituir na sua vida também. Alguém pode dizer amém? Veja. Um outro texto, agora, indo para o quinto tópico, lá em Êxodo capítulo 22, verso 1. Você vai descobrir agora que, fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ele, fala, quanto maior for a sua perda, maior será a sua multiplicação. Eita glória. Aí você fala, pastor, acho que eu estou querendo perder mais então. Se maior a perda, maior a multiplicação, então deixa comigo. Eu estou bom nesse negócio de perder. Eu ando perdendo tanto. Você já teve essa fase da vida? Eu falei, meu Deus do céu, parece que o meu negócio bom. Parece que eu sou bom para perder. É para ver dar errado, para ver dar prejuízo, dar ré. Eu tenho uma boa notícia para você hoje, nesta manhã. Amém? Quanto maior for a sua perda, maior será a multiplicação. Pastor, por que disso? Êxodo 22, verso 1. Olha só, o que está escrito? Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, furtar, está vendo? Porque, veja, coisa que percebe que realmente que o diabo já roubou você. O diabo rouba, pessoas nos enganam. Nós vivemos num mundo de ímpios. O príncipe desse mundo é Satanás, você está entendendo, meu irmão? Inevitavelmente você vai ser roubado, passado para trás. Pessoas enganarão você. Esse é um mundo caído, você está me entendendo? Então, veja, o Senhor está falando aqui, se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi, pagará quantos bois? 5 bois. Se for roubado um boi, vai ter que receber 5 agora. Hã? Será que... Aí você já fica confuso, pastor, peraí, então é bom ou ruim ser roubado? Porque se roubar um eu ganho 5 depois, eu acho que foi bom então esse negócio. Queria que alguém me roubasse. Acho que eu estou gostando desse negócio. Então, por um boi pagará quantos bois? 5. E 4 ovelhas por uma ovelha. Presta atenção que eu vou dizer para você, meu irmão. Isso era uma lei da propriedade.
que existia no Antigo Testamento, que dizia que se alguém fosse furtado, tinha que ser restituído numa proporção impressionante. Você percebe? Na minha opinião, parece uma proporção desequilibrada, descontrolada, exagerada. Como é que é isso? Né? O cara te rouba um boi, agora não basta devolver só o boi que roubou, tem que ser o boi e mais 4, ou seja, tem que ser 5 vezes mais. O cara tinha um boi, do nada agora tem 5. Só porque foi roubado? Rapaz, você quase fala para o ladrão, amigão, você que devolveu os 5 aí, venha em breve. Mês que vem você vem também, porque eu estou prosperando nesse negócio de ser roubado agora. Né? Você levou 1, agora eu ganhei mais 5. Então, a cada um que você levar, eu vou multiplicando por 5. Esse negócio está ficando bom para mim agora. Você está entendendo? O mistério aqui da multiplicação. Meu irmão, presta atenção no que eu vou dizer. Essa era uma lei que mostrava a graça e a generosidade de Deus no Velho Testamento, na Velha Aliança. Imagina como Deus quer manifestar graça e generosidade agora na Nova Aliança. Você está me entendendo? E eu tenho uma outra boa notícia para você, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça disso. É o que nós falamos o ano inteiro passado. Lembramos disso. Se você é roubado pelo ímpio, pelo homem mau, pelo diabo de alguma maneira, quem vai te devolver o que foi roubado não é o homem ímpio, não é o homem mau e nem é o diabo. O restituidor, quem que é? O Senhor. O Senhor que é o restituidor do seu povo. Você está entendendo? Então, os homens enganam você, passam você para trás, roubam você, só que não são eles que vão te devolver. Eu já vi crente, às vezes, orando, né? Orando para o diabo. Né? É uma coisa estranha, né? Sabe que a gente não ora para o diabo, não, né, irmãos? Amém? A gente ora a Deus, ao Pai. Amém? Alguém pode dizer amém mesmo? Como assim, pastor? Crente orando ao diabo? Eu vou te explicar. É que eu já vi crente desesperado, querendo esganar Satanás. Devolve o que é meu, diabo! Você vai devolver o que é meu. Meu irmão, a promessa da palavra do Senhor é que Deus é o seu restituidor. O diabo pode ter tomado, mas o Senhor é aquele que arranca das mãos o diabo e traz multiplicado de volta nas suas mãos para você. Você está me entendendo? Por isso que a garantia da restituição não depende da honestidade de quem te roubou. Você está entendendo? A garantia, vou repetir, a garantia da restituição ou da multiplicação não depende da honestidade de quem enganou você. Então você não depende dos homens, você não depende do governo, você não depende do inimigo ter pena de você e te devolver o que roubou e 5 ainda, 5 vezes mais. Não, 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 não. Quem restitui é o Senhor. Ele é o restituidor. É Ele que vai devolver para você. Por isso, se você perdeu nesse ano ou no ano passado, 5 vezes mais você vai receber. Porque é o Senhor que vai te dar. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor é o restituidor. E é interessante que, eu não sei se você percebeu, nesse versículo não tem uma proporção igual. Se é boi, recebe 5 vezes mais. Se a ovelha, recebe quantas vezes mais? 4. Percebe? Não é uma proporção igual, equivalente. Por qual razão? Veja bem. Qual que você acha que é mais caro? Um boi, não lembra? Um boizão? Ou uma ovelhinha? Qual que é mais caro? É o boi. Até por uma questão de tamanho, né? O boi, né? A ovelhinha. Percebe? Então, entenda uma coisa. O boi vale mais. Mas se você perde boi, vai ganhar 5 vezes mais. Se você perde equivalente a ovelha, vai ganhar 4 vezes mais. Pastor, por que está assim na Bíblia? O que Deus quer revelar em relação a isso? O Senhor quer revelar o seguinte: quanto maior for a sua perda, se você perder na medida de boi, maior será a restituição e a multiplicação na sua vida. Se você perde na medida de ovelha, ou seja, perdeu pouco, a restituição é um pouco menor, 4 vezes mais. Mas se a sua perda foi aquela perda, tipo uma perda, meu Deus, tipo um boizão mesmo, prepara, que a restituição, a multiplicação será maior ainda, será 5 vezes mais. Esse é o interesse do Senhor, essa é a medida do Senhor. Por isso, anime-se, se você perdeu muito. É como se você começasse a louvar a Deus pelo ladrão, pela perda. Que bênção, perdi muito, serei restituído agora 500%. Olha que maravilha, meu irmão. Isso é que é maravilhoso. Não é não?
Eu fico imaginando. Já pensou uma mulher conversando com o marido? Às vezes uma família pobre só tinha um boizinho. E eles eram lá de Israel. Só tinha um boi. Furtaram o único boi da família. Imagina a conversa. O marido com a esposa. O marido falando, amor, que bênção. Nós perdemos o nosso único boi. Ele já estava velho, já estava meio doente. E provavelmente nem teríamos ele mais. Mas agora que nós perdemos esse único boi, nós vamos ter 5 novos bois. Nós estamos prosperando grandemente. Aleluia. Você está me entendendo? Essa é a promessa da palavra de Deus. Parece loucura. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, até a perda é oportunidade para você crescer, romper, multiplicar e prosperar. Quem crê, diga amém. Por isso, se você foi muito prejudicado, prepare-se para receber em 2026 muito maior multiplicação. Amém? Mas espere isso do Senhor, Ele vai acrescentar. Só que lá em Romanos 5:20, estou chegando ao final, quero chamar aqui para o teclado, por favor. Quero pedir para os irmãos com os elementos da ceia também já se organizarem e virem aqui para frente com os elementos, por favor. Romanos 5:20. Vamos ler juntos, vamos lá? Sobreveio a lei, todos juntos, vamos lá? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Meu irmão, eu tenho outra boa notícia para você, meu irmão e minha irmã. Até mesmo, aonde tem pecado, aonde tem falha, aonde tem erro, aonde tem tropeço, aonde tem história, que às vezes você até tem vergonha de contar, ou vergonha de reconhecer que é a sua história. Porque às vezes é uma história de pecados, é uma história de fracassos, é uma história de falhas, é uma história de quedas. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão, minha irmã. Aonde o pecado foi muito, vai se multiplicar muito mais a graça de Deus na sua vida. Você está entendendo? Ah, pastor, você está dizendo que eu tenho que pecar? Nunca vou dizer isso para você, nunca. Não é que você tem que pecar. Mas, meu irmão, todos nós, em algum momento, vez ou outra, pecamos. E às vezes é um pecado mais grave do que outros. E às vezes é um pecado mais vergonhoso do que outros. Mas mesmo assim, nem o próprio pecado é razão para Deus reter a multiplicação na sua vida. Porque a promessa da nova aliança da graça está dizendo o seguinte, que aonde o pecado foi muito, a graça será bem maior, será multiplicada abundantemente na sua vida. Eu sei que você, às vezes até reconhece, pastor, tem coisas ruins acontecendo na minha vida, que é por culpa minha, é minha culpa, eu errei, eu escolhi errado, eu tomei decisão errada, eu pequei, mas não tem como voltar atrás. Como que eu vou ver a multiplicação na minha vida? Você vai ver a multiplicação na sua vida lembrando de Romanos 5:20. Sobreveio a lei que abudasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, a sua história não terminou. Sua história não terminou. Sua história não chegou até o fim. Eu sei que talvez seu pecado, tenha feito você perder tudo que você possuía. Mas a loucura da graça de Deus diz que se você crer, você não será apenas restituído, mas será tudo de volta ainda multiplicado. Você está entendendo? Isso é favor imerecido. Lembre-se disso, graça é favor imerecido. Se você descobriu que não merece, porque você errou, porque você reconheceu, falou, Senhor, eu não mereço, eu errei, tomei decisões erradas, pequei, tropecei, não ouvi os melhores conselhos, faltou-me sabedoria, mas eu creio no teu favor imerecido, abundou o pecado e agora vai superabundar a graça de Deus. E o estado que você tinha antes da sua queda, agora nessa restauração, pela fé na graça, será muito maior, muito mais rico, muito mais próximo, muito mais bem sucedido, muito mais abençoado em nome de Jesus. Você está entendendo? É graça. É graça. Eu repito, não estou mandando você pecar, imagina. Mas deixa eu te falar uma coisa, rapidamente. Veja, Adão pecou, você sabe da história. Mas Adão não pode prejudicar a Deus. Sem a queda de Adão, Deus não teria
uma família. Porque foi a queda de Adão que fez com que o plano de redenção pudesse acontecer. Deus que tivesse que se fazer gente e assumir o nosso lugar. E agora nos dá livre acesso a Ele, pela graça, mediante a fé. E agora nós temos uma aliança eterna de amor. Você está entendendo? No começo da história, Adão, Eva pecaram. Aí você fala, prejudicaram a Deus. Não, no final das contas, Deus sempre sai ganhando. Você está entendendo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lá no Éden, tinha coisas proibidas. Tinha Satanás. Mas agora você não está no Éden. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, você está na casa do Pai. Fala, casa do Pai é lugar seguro. Amém. Você tem livre acesso a tudo agora. Você pode comer, pode beber, sabe, pode ter o que você quiser no Senhor, em paz. Amém. Você não vive de acordo com uma lei. Você vive de acordo com o amor dele no seu coração, que te guia, que te conduz. Amém. Veja, o Senhor Jesus ganhou com a queda. Como assim, pastor? Sim. O Senhor Jesus, antes da queda, Ele era o Rei Criador. Mas depois da queda, o Senhor Jesus recebeu uma coroa de Deus. É a coroa do Deus Redentor. E uma vez que o homem e a mulher caíram, e o Senhor Jesus os redimiu, Jesus ganhou também uma noiva, que é a igreja. Você está entendendo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Espírito Santo também lucrou com a queda. Como assim, pastor? O Espírito Santo, antes, na antiga aliança, habitava em templos feitos por mãos humanas. O templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés. Mas com a obra da cruz, a nova aliança da graça, o Espírito Santo agora habita no coração de cada um daqueles que creem no Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Ou seja, o Espírito Santo ganhou. O Espírito Santo tem muito mais casas agora. Quantos aqui são casa, templo, santuário do Espírito Santo? Pois é, isso aconteceu por consequência da queda. Porque a queda provocou a redenção. E a redenção fez de você a habitação do Espírito Santo. Percebe? Você está entendendo o que aconteceu? E por último, em sétimo lugar, o último texto que eu vou abrir com você. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. Quero pedir para você ficar em pé. E na verdade eu já quero pedir para distribuir os elementos da ceia. Você que já foi batizado numa igreja cristã, evangélica, pode receber os elementos. Vamos aguardar todos receberem. Aleluia. Aleluia. Alguém ainda não recebeu aí atrás? Aqui, está faltando irmão aqui na frente. Aleluia. Você que já recebeu, vamos ler juntos aqui o texto bíblico. Lá em 1 Crônicas 4:10. Coloque aí para mim, por favor. O irmão que está na projeção. Primeiro Crônicas, capítulo 4, verso 10. É uma oração, na verdade. Vamos ler juntos, uma só voz. Você que já recebeu, vamos lá, bem forte. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluia. Você está me entendendo? Por isso, em sétimo e último lugar, fala para alguém perto de você: Deus quer multiplicar as suas fronteiras. Amém? Aqui, essa palavra alargues, que é o começo da oração de Jabes, ó, tomara que me abençoes e me alargues. Essa palavra alargues, no hebraico é rabá, que significa tornar-se grande, tornar-se numeroso,
multiplicar, aumentar. Por isso, entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, para a gente encerrar antes do momento da ceia do Senhor. Jabes, ele entendeu o seguinte: ao invés de lutar com as suas próprias forças, ao invés de fazer por onde para merecer, ele resolveu se arriscar no seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou pedir para Deus, eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor. É isso que eu vou fazer. Você está entendendo? O problema é que nós queremos fazer muitas coisas na nossa própria força, no nosso próprio mérito, no nosso próprio esforço. Veja, meu irmão, tudo certo em você trabalhar no seu trabalho com excelência, fazer o melhor, como se fosse para o Senhor. Tudo certo, sabe? Você fazer o seu trabalho também na própria obra do Senhor, servindo, especialmente liderando, né? Indo atrás das vidas, para participar da Casa de Milagres, participar do encontro com Deus, né? Fazer evangelismo na célula. Tudo bem, mas meu irmão, não confie que é isso que vai causar essa multiplicação maravilhosa do Senhor. Faça o seu trabalho, mas confie que é porque você pediu a Ele, é que Ele vai conceder. Porque é exatamente assim que está escrito. Entende? Jabes, ele entendeu que não tinha que merecer, não tinha que lutar para receber. Ele apenas foi sincero na sua oração diante de Deus e recebeu. Veja a oração mais uma vez. Ele invocou o Deus de Israel. Tomara que me abençoes, eu quero ser abençoado, e me alargue as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E o que aconteceu? O que está escrito no final? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus deu, mas Deus deu por quê? Porque Ele pediu. O Senhor vai multiplicar a sua área de influência. O Senhor vai multiplicar o seu alcance no seu trabalho. Entende? O seu alcance na sua célula, você que é líder de célula. O Senhor vai multiplicar o que Ele já tem acrescentado na sua vida. E Deus pode fazer isso de repente. Multiplicar a sua área de influência, o seu alcance, o lugar onde você foi. E eu quero aproveitar para contar um testemunho para os irmãos aqui hoje. Isso faz parte de multiplicar, de alargar as fronteiras. Ontem eu estava conversando com o pastor Márcio, dos Estados Unidos, nosso supervisor lá. O que aconteceu? Algumas semanas atrás, agora mesmo de janeiro, um dos irmãos da nossa igreja vai fazer uma festa para a filha dele e mandou ela convidar algumas das amigas da igreja. E ele falou: ao invés de fazer a festa no Brasil, eu vou pagar uma viagem. Vou levar as amigas da minha filha para a Disney. E aí convidaram a Sara e a Isabela. A gente já tinha o visto, embora nunca tínhamos ido antes para os Estados Unidos. E a Sara e a Isabela vai. Eu falei: que bênção. Aí a Ludmila, minha esposa, que é uma mulher de fé, que faz essas orações de Jabes assim toda hora. E eu estou aprendendo com ela, vou começar a fazer mais. Porque ali ora e acontece. Tem umas coisas que eu peço para ela orar. Falei: ora por mim. Ela falou: querido, a gente podia ir. Eu falei: como? Como? Vamos vender o carro, aí fica a pé, vai dar certinho. Aí dá. E aí, irmãos, Deus levantou uma pessoa lá em Goiás, que ama demais as minhas filhas, e ama muito a Ludmila. E eu acho que gosta um pouquinho de mim. Eu acho que eu sou o que pegou carona. E falou o seguinte, falou: olha, se as suas filhas, falou para a Ludmila, se suas filhas vão, por que não vai você e o Roberto junto com elas? Aí a resposta óbvia da minha esposa: uai, né? Para não falar oxe, goiano fala uai, né? Uai. A gente não tem dinheiro para passar, tem dinheiro para nada, não tem como. Aí o irmão lá de Goiás falou: e se eu pagar a passagem de vocês, vocês vão? Eu falei: meu Deus do céu. E sabe o que aconteceu? Poucos dias atrás, pagaram a minha passagem e a Ludmila, da Ludmila. E aí eu estava falando com o pastor Márcio, porque no domingo que vem eu vou pregar na nossa igreja lá nos Estados Unidos. Porque eu vou estar lá. Eu confesso que eu nem quero ir em parque nenhum, eu quero pregar lá, para falar: preguei nos Estados Unidos. Veja, irmãos. Irmãos, o que isso tem a ver comigo? Sinceramente dizendo, vou dizer uma coisa, sério, eu falo isso na presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu ainda estou saindo de um dos momentos mais difíceis financeiros, pessoalmente, que eu passei, entendeu? Ainda estou quitando coisas, entendeu? Minha vida não está em dia, né? Consegui pagar a maior parte das coisas que eu tinha que pagar, mas ainda tem
uma coisinha ainda aí faltando e tal. Aí do nada agora eu vou para os Estados Unidos. Qual que é a lógica disso? Não faz sentido nenhum. Você está entendendo? Não tem lógica. Não faz sentido. Mas uma oração que eu tenho feito, eu falo, Senhor, eu quero desfrutar desse favor multiplicado que o Senhor tem prometido para nós esse ano. Eu não sei quanto a você, meu irmão, nem terminou janeiro, esse favor já manifestou na minha vida. E com certeza não será diferente na sua vida. Até porque nós já tivemos um testemunho aqui agora há pouco, e mais testemunhos nós teremos. O Senhor vai alargar a sua fronteira, a sua área de influência. Vai te levar em lugares antes que você nem imaginava ir. Eu nem imaginava ir. Entende? Nem nesse ano. Se fosse para calcular o valor dessas coisas, meu irmão, totalmente inviável. Mas pela graça do Senhor, você pode orar. E Deus vai e faz. De uma maneira totalmente improvável e sem sentido. E ninguém vai entender. Mas é o favor da multiplicação de Deus sobre você. Amém. Erga o pão para o alto, por favor. Diga assim, este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído no meu lugar. Ao comer este pão, eu estou me alimentando, sendo suprido da fonte multiplicadora de bênçãos, de favor, em todas as áreas da minha vida. Eu vou multiplicar, eu vou experimentar do mover de Deus, da multiplicação na minha vida, porque o Senhor Jesus, a sua carne é verdadeira comida, é o pão que me alimenta, é a fonte de todo suprimento de multiplicação em cada área da minha vida. Amém. Amém. Esse é o alimento que multiplica, Cristo Jesus. Amém. Coma do pão sozinho mesmo e fala para o Senhor, Senhor, eu creio que Tu és a fonte. Eu estou comendo de Ti, comendo a Tua carne. Esse é o pão que me supre, que me alimenta e que me faz ir além de tudo aquilo que eu tenho experimentado. Agradeço o Senhor. Agradeça desde já pela multiplicação. Ó Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse ano. Que o Senhor nos alargue as fronteiras. Que esteja conosco a Tua mão. Que o Senhor nos preserve do mal, de modo que não sobrevenha a aflição. E Deus vai lhe conceder o que você tem pedido. Aleluia. Erga o cálice para o alto. Diga, este cálice é a nova aliança. Aliança da graça. Aliança do favor. Imerecido. Aliança do favor. Sem sentido. Sem lógica. Por isso, ao tomar esse cálice, eu estou declarando que sobre mim não há mais culpa de condenação. Todos os meus pecados foram apagados, lavados pelo sangue de Jesus. E onde abundou o pecado, superabundou, multiplicou a graça, o favor imerecido sobre a minha vida. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando: Shalom, eu estou em paz com o meu Deus, porque Ele é por mim, não é contra mim. Ele me justificou, me livrou de toda culpa, me perdoou, e por isso, por este cálice, eu tenho livre acesso ao trono da graça. E como Jabes, eu posso invocar o Senhor, e o Senhor me atenderá com multiplicação neste ano, em nome de Jesus. Aleluia. Toma do cálice, é o cálice da multiplicação, amém? Agradeço o Senhor. Aleluia. Eu quero fazer uma oração ainda de entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém esteja nos visitando, ou alguém esteja afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu quero que todos juntos, uma só voz, amém, nós já estamos encerrando. Coloque a mão no seu peito, repita logo após mim, diga assim: Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor, como Salvador da minha vida. Confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Tu és
o único mediador entre Deus e os homens. Por isso eu te recebo e creio que desde já, pela graça, sou feito filho de Deus. Amém. Amém? Você que fez essa oração pela primeira vez, entregou sua vida ao Senhor Jesus, ou você que estava afastado dos caminhos do Senhor, por favor, no encerramento do culto, me procure aqui à frente, que eu quero orar novamente por você. Amém? Estenda a sua mão direita para o alto. Vamos declarar juntos essa oração de Jabes. Amém? Que é a oração da multiplicação do favor sobre a sua vida. Amém? Diga assim: Senhor, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E eu sei que Deus me concedeu, me concederá e continuará concedendo o que eu tenho pedido. Diga aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vai debaixo da graça e da paz do Senhor. Dê um abraço, pelo menos 2 ou 3 irmãos, e fala para ele: meu irmão, você é favorecido. O favor da multiplicação, o mover de Deus da multiplicação é sobre a sua vida. Aleluia.